Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre os vírus. E para iniciar essa temática, eu coloco o seguinte questionamento: quem conta estrelas ganha verruga na ponta do dedo? Bom, certamente você tem feito isso em alguma fase da sua vida, né? Quando criança, com os pais, os avós, ou com o namorado, namorada, ou com seus filhos, com seus netos, certo? Às vezes você tá descansando lá numa noite, né? Você olha pro céu, aquelas estrelas lindas e tal, né? E vai contar, fala, vai criar verruga na ponta do dedo. Hoje a gente sabe que é mito, né? Mas enfim, o que verrugas e estrelas têm a ver com o nosso tema? Bom, estrelas não tem nada a ver, mas algumas verrugas podem ser causadas por um vírus chamado de HPV, que pode causar tumores benignos e malignos, né? O exemplo de tumores malignos é o câncer no colo do útero, certo? Por isso que é muito importante, então, que nós, mulheres, né, vamos ao ginecologista periodicamente para poder garantir a nossa saúde. Bom, então vamos falar agora sobre a história da descoberta dos vírus, certo? Bom, a virologia, que é a ciência que estuda os vírus, teve seu início no final do século XIX. Foi por volta de 1883 que um pesquisador alemão, Adolf Meyer, ele estudava uma doença conhecida como mosaico do tabaco. Essa doença deixava as folhas da planta do fumo com manchas claras. E o Meyer descobriu que quando uma planta sadia entrava em contato com uma planta doente, ela também ficava doente, né? E Meyer também tinha conhecimento dos trabalhos de Louis Pasteur e outros microbiologistas, né, sobre bactérias que causavam doenças. E ele supôs então que o que acontecia com essa planta do fumo fosse um microorganismo também. Mas todas as suas tentativas de identificar esse agente infeccioso não tiveram sucesso, porque naquela época ele utilizava o microscópio óptico, certo? Hoje nós sabemos que os vírus só podem ser vistos com o auxílio do microscópio eletrônico, certo? E esse microscópio eletrônico só foi criado em meados aí do século XX, né? Então ele não teve sucesso nas tentativas de identificar esse agente infeccioso. Mas, por volta de 1892, um biólogo russo chamado Dmitry Ivanovsky, ele se interessou pelos estudos de Meyer e imaginou então uma estratégia para determinar o tamanho desses agentes infecciosos, né? O Ivanovsky também tinha conhecimento dos trabalhos de Louis Pasteur e dos seus colaboradores. E Chamberlain, que era um dos pesquisadores do laboratório de Louis Pasteur, ele havia feito um experimento com bactérias, né? Ele pegava uma solução que tinha bactérias e passava por um filtro de porcelana que tinha os poros finíssimos. Então, essas bactérias ficavam ali retidas no filtro e o líquido, né, o filtrado, ficava estéril. Então, Ivanovsky pensou, olha, eu vou fazer do mesmo jeito. E ele fez. Só que, ao invés desses micro-organismos ficarem presos ali no filtro, eles passavam junto com o líquido, certo? Então, Ivanovsky percebeu que aquele líquido, ele continuava a produzir doenças, certo? Ele até pensou que poderia ser uma toxina de algum micro-organismo, certo? Mas, é, essa ideia dele, né, foi descartada logo seguinte, quando um pesquisador holandês, Martinus Bengerik, ele demonstrou que esses agentes infecciosos que continha nesses filtrados, eles podiam se multiplicar e mesmo depois de ser muito e muito diluído, eles continuavam ainda a causar doença. Então, não poderia ser uma toxina, certo? O agente infeccioso causador do mosaico do tabaco era semelhante ao causador da raiva, que foi identificado por Louis Pasteur, né?
Os cientistas conseguiram identificar várias doenças causadas por esses micro-organismos, mesmo sem conseguir vê-los, né? Porque não tinha ainda o microscópio eletrônico. Mas eles conseguiram identificar, né, e deram ao nome a esses agentes infecciosos de vírus, que deriva do latim, que significa veneno, certo? Então, relembrando, né, os vírus só podem ser vistos ao microscópio em meados do século XX, com a criação do microscópio eletrônico. Pessoal, eu espero ter ajudado e até mais.